dois fatos novos que tem aí nesses 2 últimos dias. O primeiro foi o depoimento ontem da ex-parceira do Jeffrey Epstein, que eu vou abrasileirar e chamar de Ghislaine, a dona Ghislaine, que está presa, que falou... na verdade, é mais para eu não passar vergonha na pronúncia errada. Ghislaine. Ghislaine, Ghislaine casa tão bem, né? Ghislaine funciona. Mas que o que aconteceu ontem, para quem não acompanhou? Ela tinha um depoimento marcado a respeito do caso, né? Ela já está presa, já está condenada, mas ela ainda vem prestando novos depoimentos. E antes desse depoimento, o advogado dela declarou que, olha só, a Ghislaine, ela topa fazer uma delação, mas, na verdade, essa delação é para inocentar geral. Então, assim, ela topa contar tudo que ela sabe e livrar Donald Trump e Bill Clinton. E aí, por via das dúvidas, já botou os 2 nomes, né? Por falar em name dropping, põe os 2, porque assim garante apoio dos 2 lados, né? E todo mundo ficaria mais feliz, né? Não se concretizou ainda, então ela ficou em silêncio no depoimento. Isso é uma das coisas. A outra é que a Associated Press, como parte dessa iniciativa aí de mergulhar nesses documentos todos, soltou uma reportagem em que diz que o FBI não encontrou provas suficientes de que o Epstein fazia era liderar uma rede de exploração sexual. E sim, somente provas de que ele era um abusador sexual. Então, separando essas 2 condutas, o que na prática livraria os outros nomes de algum tipo de cumplicidade, porque o Epstein mesmo já morreu, então tanto faz qual foi o crime que ele cometeu, certo? Interessa saber o crime dos que estão vivos, né? Eu tenho a impressão que já tem evidência suficiente de que o príncipe Andrew também participou. Que o príncipe Andrew teve relações com menores de idade. Eu acho que isso me parece... Os outros não me parece óbvio, não. Mas o príncipe Andrew, a coisa... Flávio, eu acho que tem alguns pacotes aí que... Vamos lá. Como é que a gente organiza essa confusão do Jeffrey Epstein? Ele é um cara que, por se relacionar bem com gente rica, ele começa como professor de escola secundária de colégio de menino rico, né? Aqueles colégios que os meninos usam terninho, gravata e tal, os filhos dos milionários de Nova York, lá da Costa Leste. Ele era um professor muito carismático, aí se dá bem, vai para o mercado de capitais e ele se torna um sujeito especialista em conhecer gente rica e se dar bem com gente rica. E quando você é uma pessoa boa de negócios, isso vira um negócio per se, porque você se torna a pessoa que faz apresentações. Ele tem relações de negócios com a Rússia, ele tem relações de negócios com Israel, ele tem relações de negócios com vários países árabes, ele tem relações de negócios com a Birmânia, onde tem uma ditadura, ele tem... E aparentemente ele apresenta gente a gente. Então a gente está falando aqui de tráfico de armas, a gente está falando aqui de toda sorte de comércio, muitas vezes de países que têm dificuldades de comprar certas coisas pelos meios normais, porque são países que foram postos para fora do jogo internacional por serem ditaduras mais fechadas, tudo mais. Ele tem uma relação muito próxima com o governo iraniano. Ele tem... Então, o Jeffrey Epstein, do ponto de vista de negócios, ele é isso. É esse cara que apresenta gente poderosa e rica, a gente poderosa e rica, a gente poderosa e rica. E no meio desse jogo tem pessoas que são poderosas, ricas, mas que estão fora do jogo, entendeu? Porque são contrabandistas, fora do jogo formal, entendeu? Não é um sujeito que você vai ver numa festa no castelo de Windsor, entendeu? Não alguém que você vai encontrar num jantar chique em Nova York. Por quê? Porque não é um traficante de armas, porque
é um chefe de grupo paramilitar e não sei que país que está em guerra civil e tal. Então, o Jeffrey Epstein é esse cara que convive com a elite da elite da elite no Ocidente, entendeu? Porque é um troço que vai de Noam Chomsky a Alan Dershowitz. O Dershowitz é um cara ultraconservador, advogado de Harvard. Então, é toda sorte de intelectual, é toda sorte de político, é toda sorte de gente importante. E ele se torna aquele sujeito que as pessoas ricas, as pessoas dessa ultra-elite, gostam de tê-lo como anfitrião, porque ele dá festas extraordinárias. E ele dá festas com muitas mulheres bonitas. E em todas as festas tinha mulheres menores de idade? Não. Mas nas festas em particular que ele dá na ilha dele, que é fora dos Estados Unidos, fica ali pelo Caribe, ali tinha com frequência meninas menores de idade. E fica um pouco difícil, não está claro pelos e-mails de fato, o quanto quem estava ali para ter relações com meninas, quem estava ali para ter relações com prostitutas maiores de idade, com cara de modelo internacional, né? Você tem muitos sinais de que agências de modelo pegavam aquelas modelos que não estouram e que começam a se prostituir, modelos europeias, né? Mulheres deslumbrantemente bonitas e vão ali. Então, e no meio desse troço, essas pessoas todas estão circulando. Você tem Bill Clinton, você tem o Dalai Lama, você tem Donald Trump, você tem... E ele vai enredando Bill Gates, né? E ele vai enredando. Elon Musk, entendeu? É aquela coisa maluca que eu estou falando de... A gente fica falando do caso Master, tem para todo mundo. Tem Bill Clinton e tem Donald Trump. Tem Noam Chomsky e tem Alan Dershowitz. Tem Bill Gates e Elon Musk. Entendeu? Tem um cara bacana e tem um cara que não é bacana. Depende do seu grupo, do seu time, entendeu? Para quem que você acha. Mas todo mundo estava curtindo ir para as festas do Jeffrey Epstein. E nessa rede de contatos do sujeito, tem essa coisa de algumas centenas de meninas menores de idade. Algumas menores de idade de 16, 17 anos, algumas menores de idade de 13, 14 anos. Então, O que eu acho muito chocante nisso tudo, e acho que é algo que a gente ainda está começando a compreender essa dimensão, Pedro, é o fato de que, primeiro, o grau de conivência com isso tudo, né? Porque é óbvio que se você está numa ilha em que esse tipo de atividade acontece, e se você principalmente está nessa ilha depois que o dono da ilha já foi condenado por exploração sexual de menores, que o que aconteceu em 2008, no mínimo, existe uma conivência muito importante. Em nome de que essa conivência estava acontecendo? Eu acho que, veja, em nome da rede de contatos business, né, não, mas eu preciso continuar indo lá para vender o meu produto, para fazer o meu lobby, ou não, ou em nome de que essas pessoas estavam topando essa relação, né? Então, isso eu acho que é a pergunta que ainda merece ser feita. E ela transcende, a meu ver, politicamente e socialmente, a questão jurídica, a questão de quem cometeu o crime. Eu acho que essas pessoas merecem ser convocadas a dizer, as pessoas públicas principalmente, por que elas toparam manter vínculo com esse homem, com essa ilha, com essa rede, mesmo que elas não tivessem consumindo essa rede nefasta de exploração sexual, seja com adultos, seja com menores, né? Então,
Eu entendo que politicamente essas pessoas devem explicação, socialmente elas devem explicação, independentemente de elas serem acusadas criminalmente. Porque o caso tomou uma proporção grande demais e ficou simbólico demais do que um homem poderoso é capaz de fazer sem sofrer nenhum tipo de sanção. Depois de 200 mulheres acusarem, provarem, reprovarem, e mesmo assim o cara pagar com 18 meses de prisão em regime semiaberto. Eu acho que a gente tem indício, essa pelo menos tem sido a leitura predominante na imprensa americana, e me parece que é isso mesmo, o fato de ele ter relação com tanta gente, aí eu não estou falando porque a gente precisa olhar para o todo, né? Não é só a rede de prostituição infantil. Embora a coisa mais chocante seja de longe a rede de prostituição infantil, ela não é separada do fato de que esse cara intermediava negócios como, por exemplo, tráfico de armas. E o fato de que ele era um cidadão americano, tendo relacionamento com trocentos ditadores mundo afora, tornou ele útil para a CIA. E aparentemente o que aconteceu na primeira condenação dele, quando ele foi condenado a ter solicitado uma prostituta menor de idade, ao invés de ter sido condenado a coordenar um círculo de prostituição infantil. Quer dizer, a diferença de um sujeito que quer ser cliente de uma menina menor de idade para um cara que está prostituindo meninas, forçando meninas à prostituição para atender uma série de clientes. Essa é a diferença entre uma condenação, a condenação que ele de fato teve, e parece que houve ali pressão do serviço secreto americano porque o cara sabia demais. E aí não era nem, pelo que eu entendo, essa pelo menos tem sido a interpretação, não é nem que ele fosse, que a CIA ainda tivesse algum tipo de expectativa de que ele continuasse sendo um agente, mas medo que o serviço secreto americano tinha de que, se condenado a uma pena muito pesada, ele se sentisse compelido a falar o que ele sabia. O Diego Querubino aqui está perguntando sobre o Mossad. A gente não sabe, mas é claro que é possível. Se ele era agente da CIA, não tem nenhum motivo de ele não ser informante também do Mossad. Serviço secreto não trabalha com gente boa. Nenhum serviço secreto do mundo trabalha com gente inocente. Serviço secreto trabalha com assassino. O serviço secreto trabalha com... É isso mesmo. Agora, sim, tem indício de que ele tem relação com o Mossad. Os indícios mais concretos são de que ele tinha, até por ser natural, né? Americano, a relação imediata é com o serviço secreto americano. Porque se ele não está a serviço do governo americano, ele é um traidor. É crime de alta traição, né? Ele está negociando com inimigos do Estado americano. Então, ou ele está a serviço do Estado americano, ou então toda a máquina do sistema de justiça americano teria caído em cima dele. E a máquina do sistema de justiça americano, obviamente, não caiu em cima dele. Apesar de ele estar cometendo alguns dos crimes mais bárbaros e graves que existem. Isso indica que o Estado americano, ou pelo menos pessoas o suficiente dentro do Estado americano, tinham razões o suficiente para não querer, para querer protegê-lo. E isso não parece ter a ver com quem estava no comando dos Estados Unidos, por um motivo muito simples. Quem estava no comando dos Estados Unidos quando ele foi preso pela primeira vez e levado a julgamento e preso foi inicialmente George W. Bush e, na sequência, Barack Obama. Nenhum dos dois, nem o Bush, nem o Obama, nem pessoas do governo Bush e Obama estão nas Epstein Files. O republicano, o presidente democrata nas Epstein Files é o Clinton. O presidente republicano nas Epstein Files é o Trump. Quer dizer, não parece ter sido uma preocupação do Estado americano de proteger alguém
do governo, porque não tinha ninguém no governo que precisasse desse tipo de proteção, mas talvez impedir que o cara falasse. Me parece mais crível que naquele momento fosse uma pressão, a gente não quer que ele fale o que ele sabe a respeito da CIA e a respeito das relações por baixo dos tapetes do Estado americano com ditaduras e bandidos internacionais. Pelo menos essa é a impressão que eu tenho, sabe, Flávio? Assinei o Meio. Trabalho com comunicação política e o Meio tem sido simplesmente perfeito na minha vida. Ajuda muito no dia a dia. Não me arrependo nem um pouco de ter assinado. Parabéns a todos pela pesquisa Meio Ideia e pela excelente matéria da edição de sábado. Esses comentários dizem bastante sobre quem escolhe o Meio. Gente que não quer só acompanhar a política e sim entender o que está acontecendo de verdade. E em ano de eleição, olha, isso faz toda a diferença. O Meio Premium é para quem quer sair da reação automática e ganhar leitura de cenário. Para quem quer informação bem explicada, sem gritaria, sem culto e sem ficar preso à própria bolha. Um dos pilares disso é a pesquisa Meio Ideia. Ela é mensal e ajuda a ter o pulso, sabe, da eleição, entendendo como o eleitor pensa, o que pesa nas escolhas e como o jogo político vai se rearranjando ao longo do tempo. Como assinante premium, você recebe essa pesquisa em primeira mão, em PDF, no segundo em que o Tribunal Superior Eleitoral libera os dados. É informação para circular, para chegar nos grupos e qualificar as conversas. Mas o Premium vai muito além da pesquisa. Quem assina acompanha uma cobertura completa das eleições de 2026, bastidores direto de Brasília, o Meio Político e edição de sábado, nossas newsletters especiais com análises e reportagens exclusivas, além de acesso ao streaming do Meio com séries e documentários originais para entender o Brasil além da notícia do dia a dia. No fim das contas é isso. Por R$15 por mês você atravessa o ano eleitoral mais preparado, com repertório e com capacidade de levar informação de qualidade para as conversas que importam. Se você quer entender a política sem ruído, o Meio Premium é para você. Assina.